Você já sentiu aquela pontada no joelho ao se levantar, ou talvez um estalo diferente na coluna quando se espreguiça pela manhã? Aquela sensação de que o corpo está enviando recados, sussurros que se tornam mais altos com o tempo. E se eu te dissesse que, muitas vezes, esses recados não são apenas o passar dos anos, mas sim o resultado de algo que você consome diariamente, sem nem imaginar que ele pode estar sabotando a estrutura mais fundamental do seu corpo, seus ossos. Quando precisa-se apoiar no corrimão para subir uma escada com mais segurança, seus ossos são essa estrutura viva que te sustenta, que te permite caminhar, dançar, abraçar seus netos. E hoje, nós vamos desvendar um inimigo silencioso. Um alimento tão comum na nossa mesa que pode estar contribuindo para a fragilidade dos ossos, para a osteopenia e a osteoporose, sem que você perceba. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar a forma como você enxerga sua alimentação e, principalmente, como você cuida de si mesma. E este é o canal Mulher 60+ em Equilíbrio, o seu guia para envelhecer com mais saúde, autonomia e dignidade. Se você se preocupa com a saúde dos seus ossos e quer entender o que realmente está acontecendo com seu corpo, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Nós mulheres, ao passarmos dos 60 anos, entramos em uma fase de transformações profundas. É como se a natureza nos convidasse a uma nova dança, com ritmos diferentes. A menopausa, que muitas de nós já experimentamos, é um marco crucial. A queda drástica dos níveis de estrogênio, um hormônio feminino tão importante, afeta não apenas o calorão e o humor, mas também, e de forma muito significativa, a saúde dos nossos ossos. O estrogênio atua como um protetor dos ossos, ajudando a manter a densidade óssea. Sem ele em abundância, o processo de remodelação ossos, que é a constante quebra e formação de novo tecido ósseo, se desequilibra. Os osteoclastos, as células que reabsorvem o osso antigo, trabalham mais rápido do que os osteoblastos, as células que constroem novo osso. O resultado: nossos ossos começam a perder massa, a se tornar mais porosos, mais frágeis. É aí que surge a osteopenia, um estágio inicial de perda óssea. E, se não for cuidada, a osteoporose. Uma condição onde os ossos ficam tão porosos que se tornam extremamente suscetíveis a fraturas. É importante entender que a osteoporose não é uma condição de velhice inevitável. É uma condição que pode ser prevenida e gerenciada. E a alimentação, acredite, desempenha um papel central nisso. Você já ouviu falar que o cálcio é o principal aliado dos ossos, certo? E que a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio. Isso é verdade. Leite, queijo, iogurte, vegetais de folhas verdes escuras, peixes gordurosos e a exposição solar são nossos amigos nesse processo. Mas e se eu te disser que existe algo na sua dieta que pode estar sabotando todo esse esforço? Algo que, mesmo que você consuma cálcio e vitamina D adequadamente, pode estar minando a força dos seus ossos por dentro. Vamos falar de um vilão silencioso e muito comum, o sódio. Sim, o sal de cozinha que usamos para temperar nossos alimentos. Os produtos industrializados que enchem nossas prateleiras de supermercado, os alimentos processados que parecem tão práticos. O sódio, em quantidades controladas, é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda a regular a pressão arterial, o equilíbrio de fluidos e a função muscular e nervosa. No entanto, o brasileiro, em média,
consome muito mais sódio do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de chá. Muitos de nós chegam a consumir o dobro ou o triplo dessa quantidade. Mas como o sódio afeta os ossos? É simples. Para cada grama de sódio que o corpo elimina pela urina, ele arrasta consigo cerca de 25 a 40 miligramas de cálcio. Pense nisso. Quanto mais sódio você ingere, mais cálcio seu corpo perde. É o sódio, na verdade, compete com o cálcio nos rins. Quando há muito sódio para filtrar, os rins acabam eliminando o cálcio junto, como se fosse um dano colateral desse excesso. Ao longo dos anos, essa perda contínua de cálcio pode levar a uma diminuição significativa da densidade óssea, pavimentando o caminho para a osteopenia e a osteoporose. Segundo dados do Ministério da Saúde de acompanhamentos nutricionais de longo prazo, mulheres na perimenopausa com alta ingestão de sódio apresentavam uma taxa de perda óssea significativamente maior do que aquelas com baixa ingestão. Outra pesquisa, da National, correlacionou o consumo elevado de sal com a diminuição da densidade mineral óssea na coluna lombar e no fêmur em mulheres mais velhas. Esses são apenas alguns exemplos de como a ciência tem comprovado essa relação. Agora você deve estar pensando, mas eu não uso tanto sal na minha comida, e é aí que mora o perigo. O sódio está escondido em uma infinidade de alimentos que consumimos diariamente, muitas vezes sem perceber. Não é apenas o saleiro na mesa. Ele está nos pães, nos biscoitos, nos embutidos como presunto, salame e salsicha, nos temperos prontos, nos molhos industrializados, nas refeições congeladas, nos queijos processados, nas sopas instantâneas e até mesmo em alguns doces e bebidas. É um verdadeiro camaleão nutricional. Vamos fazer uma pequena reflexão. Você costuma comer pão de forma no café da manhã? Um sanduíche no almoço com queijo e presunto? Talvez uma sopa instantânea para um jantar rápido, ou talvez um salgadinho como petisco? Cada um desses itens, mesmo que não pareçam salgados à primeira vista, contém uma quantidade considerável de sódio. E a soma de tudo isso ao longo do dia pode ser alarmante. Por exemplo, apenas 2 fatias de pão de forma podem conter cerca de 300 a 400 miligramas de sódio. Uma porção de queijo processado pode ter mais de 300 miligramas, um sachê de tempero pronto para carne. Mais de 1000 miligramas, isso tudo se acumula e se torna um desafio para seus ossos. Então, como podemos combater esse inimigo silencioso? A boa notícia é que pequenas mudanças na sua rotina alimentar podem fazer uma grande diferença. O primeiro passo é se tornar uma leitora atenta dos rótulos dos alimentos. Olhe para a tabela nutricional e procure a quantidade de sódio por porção. Compare diferentes marcas e escolha aquelas com menor teor. Você vai se surpreender com as diferenças. Muitas vezes, um produto light ou diet pode ter tanto ou mais sódio que a versão tradicional. Em segundo lugar, reduza o consumo de alimentos processados e industrializados. Quanto mais natural for sua alimentação, menos sódio escondido você vai ingerir. Prefira cozinhar em casa, usando ingredientes frescos. Assim, você tem controle total sobre o que vai para o seu prato. Experimente temperar suas refeições com ervas frescas, como manjericão, orégano, salsinha, cebolinha, alecrim, alho e cebola. Esses temperos naturais adicionam sabor e aroma sem a necessidade de excesso de sal.
Uma dica prática é substituir o sal comum por opções com menor teor de sódio ou por sais de ervas, que já vêm misturados com outros temperos e reduzem a quantidade de cloreto de sódio. Mas atenção, mesmo esses sais devem ser usados com moderação. O objetivo é reeducar o paladar para apreciar o sabor natural dos alimentos. Leva um tempo, mas é totalmente possível. Comece diminuindo gradualmente. Se você usa uma colher de chá de sal na panela, tente usar meia colher na semana seguinte. Seu paladar se adapta e, em pouco tempo, você achará os alimentos muito salgados se voltar a usar as quantidades anteriores, e a hidratação, ela também é fundamental. Beber bastante água ajuda os rins a funcionarem corretamente e a eliminar o excesso de sódio do corpo, protegendo seus ossos. A água é sua aliada em muitos aspectos da saúde, e na saúde óssea não é diferente. Agora, é importante lembrar que a saúde óssea não se resume apenas ao sódio, cálcio e vitamina D. Existem outros fatores que influenciam a força dos seus ossos. A atividade física, por exemplo, é crucial. Exercícios de impacto leve e moderado, como caminhada, dança, subir escadas e exercícios de força, como musculação com pesos leves ou uso de faixas elásticas, estimulam a formação óssea. Quando você se exercita, seus músculos puxam os ossos, e essa pressão sinaliza para o corpo que ele precisa fortalecer aquela área. É um processo natural e muito eficaz. Mulheres que praticam atividade física regularmente têm ossos mais fortes e menos risco de quedas, que são as grandes vilãs das fraturas na terceira idade. Outro ponto importante é a atenção a outros nutrientes. Magnésio, potássio, vitamina K e proteínas também desempenham papéis importantes na saúde óssea. O magnésio, por exemplo, ajuda na ativação da vitamina D e na regulação do cálcio. O potássio pode neutralizar os efeitos negativos do sódio. A vitamina K é essencial para a formação de osteocalcina, uma proteína que ajuda a fixar o cálcio nos ossos. E as proteínas são os cálcio dos ossos, assim como são dos músculos. Uma dieta variada e rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis é a melhor estratégia para garantir todos esses nutrientes. E o que dizer do estilo de vida? Fumar e beber álcool em excesso são hábitos que comprovadamente prejudicam a saúde óssea. O cigarro interfere na capacidade do corpo de formar novo osso e absorver cálcio. O álcool, em grandes quantidades, pode afetar a absorção de cálcio e vitamina D, além de aumentar o risco de quedas. Limitar ou eliminar esses hábitos é um presente que você dá aos seus ossos e à sua saúde geral. É comum que, após os 60 anos, a gente comece a sentir um certo cansaço, uma fadiga que parece não ir embora. Isso pode estar relacionado à falta de energia, à diminuição da massa muscular e, sim, à saúde óssea também. Se seus ossos estão frágeis, o corpo trabalha mais para se sustentar e isso consome energia. Prevenir a osteopenia e a osteoporose não é apenas sobre evitar fraturas, é sobre manter sua energia, sua mobilidade, sua autonomia e, consequentemente, sua autoestima. É sobre ter a liberdade de viver plenamente, sem medo de que um pequeno tropeço possa ter consequências graves. Muitas mulheres me perguntam, mas eu não sinto nada. Como vou saber se meus ossos estão frágeis? A osteoporose é, de fato, uma doença silenciosa. Ela não causa dor nas fases iniciais. O primeiro sinal, muitas vezes, é uma fratura. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são tão importantes. Se você tem mais de 60 anos,
ou se tem fatores de risco como histórico familiar de osteoporose. Menopausa precoce, baixo peso, uso prolongado de certos medicamentos como corticoides. É fundamental conversar com seu médico sobre a realização de uma densitometria óssea. Esse exame simples e indolor mede a densidade mineral dos seus ossos e pode identificar a osteopenia ou a osteoporose antes que uma fratura aconteça. Lembre-se, este canal é para te informar, te conscientizar e te orientar. Não substituímos a consulta médica. Se você tem dúvidas sobre sua saúde óssea, sobre sua alimentação ou sobre quais exercícios são mais adequados para você, procure um médico, um nutricionista ou um fisioterapeuta. Eles são os profissionais capacitados para te dar um diagnóstico preciso e um plano de tratamento personalizado. Nós estamos vivendo mais, e isso é uma grande vitória. Mas viver mais com qualidade de vida, com autonomia, com a capacidade de fazer as coisas que amamos, isso é o verdadeiro tesouro. Cuidar dos seus ossos é investir no seu futuro, na sua liberdade. É um ato de amor próprio. Pense nos seus ossos não como estruturas estáticas, mas mais como parte ativa do seu corpo, que sente os efeitos de tudo o que você faz. Eles se beneficiam diretamente dos seus cuidados diários, constantemente, e que responde aos estímulos que você oferece a ele. Seja através da alimentação, do exercício ou do seu estilo de vida. Então, para recapitular o nosso Real Hack de hoje, o sódio é um vilão silencioso para a saúde dos seus ossos. Especialmente após os 60 anos, pois ele aumenta a eliminação de cálcio do seu corpo. Para proteger seus ossos, você precisa, primeiro, se tornar uma detetive de rótulos e reduzir o consumo de alimentos processados e industrializados. Segundo, temperar seus alimentos com ervas e especiarias naturais, diminuindo o uso de sal. Terceiro, manter-se bem hidratada. Quarto, praticar atividade física regularmente. E quinto, garantir uma dieta rica em cálcio, vitamina D, magnésio, potássio e proteínas, evitando o tabagismo e o excesso de álcool. Pequenas mudanças, atitudes conscientes e consistentes, podem construir uma base sólida para um envelhecimento saudável e cheio de vitalidade. Não deixe que o medo de quedas ou a dor nas articulações te impeçam de viver a vida que você merece. O conhecimento é poder, e agora você tem informações valiosas para proteger seus ossos e fortalecer seu corpo. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que você ama. Juntas, podemos construir uma comunidade de mulheres 60+ em equilíbrio, com saúde, força e autonomia. Se você chegou até aqui, é porque a saúde dos seus ossos é importante para você. E eu quero te convidar a dar um passo além. No próximo vídeo, vamos falar sobre como identificar os primeiros sinais de que seus ossos podem estar precisando de mais atenção e quais exames são essenciais para um diagnóstico precoce. Então, se você quer continuar aprofundando seu conhecimento para cuidar da sua saúde óssea de forma eficaz e preventiva, com base em evidências científicas e orientações claras, clique no link que está aparecendo agora na tela e garanta sua vaga para nossa próxima aula gratuita, onde eu vou te guiar passo a passo para um plano de ação completo. Não perca essa oportunidade de investir em você e na sua qualidade de vida. Clique agora e vamos juntas nessa jornada.